Fala pessoal, então vamos ver aqui mais um assunto de tabela periódica. Agora nós vamos falar sobre as propriedades periódicas. A primeira propriedade que nós vamos abordar aqui é o raio atômico. Então vejam só que o raio atômico, ele simplesmente cresce para baixo e cresce para a esquerda. Bom, primeiro vamos entender que o átomo é uma esferinha, né? Então a gente pode imaginar que lá do núcleo, lá do centro até a última camada nós temos o raio. Então, basicamente, a gente pode imaginar que o raio seria o quê? Quase o tamanho do átomo. Se eu pegar o diâmetro, que é 2 vezes o raio, eu teria atravessaria o átomo de ponta a ponta. Agora, o raio é metade do átomo, né? Então, a gente pode imaginar assim, o tamanho, volume, tudo tem a ver com o raio, né? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Daqui para baixo, ó, de cima para baixo, do hidrogênio para baixo, fica fácil de imaginar que o raio aumenta. Por quê? Se eu tenho o hidrogênio com uma camada, eu tenho um raio. O lítio com 2 camadas, eu tenho um raio maior. O sódio com 3 camadas tem um raio maior. Então, quanto mais para baixo, aqui o frâncio, que é o último, tem basicamente aqui 7 camadas. Então, ele tem que ter um raio maior. Só que da direita para a esquerda fica complicado a gente entender. Então, agora eu quero que vocês prestem bem atenção, porque isso aqui é muito importante e é aqui que é cobrado a situação. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, no período 4 aqui, ó. Não, 1, 2, 3, 4, aqui no período 4. Eu tenho potássio aqui que tem Z igual a 19. E tenho aqui o criptônio, que do outro lado da tabela tem Z igual a 36, tá? Eu estou usando aqui a minha tabelinha porque essa aqui tá ruim de enxergar. Mas se vocês olharem na tabela, tá, aqui é 36 e aqui é 19. Bem, aí vocês vão imaginar assim, poxa, quem é que tem o raio maior? Pô, esse cara aqui que tem 36, né? Mas não é assim que a gente raciocina, gente. Por quê? Vamos pensar o seguinte. O potássio tem 19 prótons, certo? O criptônio tem 36 prótons. O que é o raio? O raio é essa eletrosfera toda, são os elétrons que estão lá na frente, tá? Lá na frente, na parte de fora do núcleo. Muito bem. Os prótons estão aqui, ó, são 4 camadas, os dois têm 4 camadas, gente, tá? Os dois com 4. Mas os prótons do potássio, tá, são só 19. Então, eles não têm tanta força para puxar esses elétrons. Já o criptônio tem 36 prótons ali no núcleo maior, ele puxa aqueles elétrons diminuindo o raio. Então, quanto maior é o número de prótons, tá? Desde que eu tenha o mesmo número de camadas, gente, hein? Fiquem bem claro nisso aqui. Eu estou comparando o criptônio e o potássio. Quanto maior o número de prótons que eu tenho no núcleo, mais força esses prótons puxam essas 4 camadas, diminuindo o raio. Então, eu tenho que pensar dessa forma. Então, o raio aumenta de cima para baixo, fácil de entender. Que eu tenho uma camada, tem menos raio do que quem tem 2. Ótimo. Agora, daqui para cá, quem tem mais prótons tem menos raio se tiver o mesmo número de camadas, porque os prótons puxam os elétrons que estão lá na eletrosfera e esse raiozinho fica menor. Basicamente é isso. Então, a gente vai entender uma situação que é muito, digamos, cobrada em prova, tá? Vamos imaginar que o sódio, ó. O sódio tem Z igual a 11, tá? Tá aqui, ó. O Z igual a 11 significa que ele tem 11 elétrons. Nesse caso, gente, eu teria então 2 elétrons aqui, 8 aqui e 1 aqui. 2 mais 8 dá 10, mais 1 aqui na última camada. Um eletrinho aqui na última camada, que é esse aqui, ó. Elétron da camada de valência. Muito bem. O que ele faz, o sódio? Ele se livra desse elétron aqui. E olha com quantas camadas ele fica. Ele fica com só 2, ó. Tá na K e a L. Ele tinha a M, ó. Quando ele se livra, olha o que acontece com o raio. O raio do sódio normal é 180. O raio do sódio mais 1, do cátion sódio, é 102. Então, diminuiu absurdamente porque perdeu uma camada. Já o cloro acontece o contrário, ó. O cloro, ó, ele tinha 7 elétrons na última camada, ó. T, K, L e M, né? Então, ele tinha 7, o cloro tem 17 prótons. Z igual a 17, tem 17 prótons, 17 elétrons. Então, aqui ele tem 2, depois na segunda, na L, ele tem 8, e aqui ele tem 7. Então, ele precisa de um elétron. Beleza. Então, ao ganhar esse elétron, ele ganha elétron, gente. Ele se estabiliza, ele relaxa, e aí ele aumenta o raio. Olha o que acontece. De 100 picômetros, ele passa para 101 picômetros de raio, tá, gente? Então, de cloro, ao receber o elétron, aumenta o raio. Esse aqui, ao perder o elétron, ele simplesmente diminui o raio. Então, é só pensar, quando ele vira cátion, o que acontece? Ele diminui o raio. Quando ele vira ânion, ele aumenta o raio, tá? Agora aqui a gente pode pensar aqui, ó, nos elementos, ó, o lítio, sódio, o potássio, o rubídio, dentro do mesmo grupo ou família, né?
a gente tem aqui dentro do mesmo grupo, é evidente que vai aumentando aqui, ó, 145 de raio, 180, 220, quanto mais para baixo, maior raio. Isso aí é tranquilo de a gente observar, né? Agora aqui estão os raios dos íons, ó. Olha só o que acontece quando o cara recebe elétrons, ó. Ele fica com um raio maior, tá vendo? Então, ao receber elétrons, aumenta o raio. Observem que todos esses caras aqui são isoeletrônicos. Eles têm a mesma quantidade de elétrons. Por que são isoeletrônicos? Olha o alumínio aqui, ó, gente. O alumínio, tá, tem Z igual a 13. Ao doar 13 elétrons, ele fica com carga mais 3. E aí ele doa 13 elétrons, fica com 10 elétrons. Mas o que acontece? Ó, a quantidade de prótons vai definir qual é o tamanho do raio. Então, por exemplo, o magnésio, que também tem Z igual a 12 aqui, ao doar, ele doa 2. Ele fica com 8 na última, porque ele fica 2, 8, 2, ele doa aqueles 2 e fica com 8. Aí ele fica com 10 elétrons. Mas observem que o que acontece aqui, ó. Esses caras aqui, ó, que se transformam todos em isoeletrônicos, que é o caso do alumínio, do magnésio, do sódio, do neônio. O neônio não entrega nem recebe, ele é gás nobre, né? O flúor já recebe 1, que ele tem 7 na última camada, vai receber 1. Aí ele tem 7 na última, ele fica com um total de 10 elétrons. Todos esses caras ficam com 10, gente. Ó, o oxigênio tem Z igual a 8, né? Z igual a 8. Ao receber, então, na primeira ele tem 2, na segunda ele tem 6. Ele recebe 2, né? Aí ao receber 2, fica com 8, mais 2, 10, ó, fica com 10 também. Todos eles têm 10, mas o que define o tamanho do cara? Define o número de prótons. Então, observem que, por exemplo, ó, o nitrogênio, que ele tinha 7, e ao receber 13 fica com 10, fica esse eletrônio também, ele tem menos prótons do que todos eles. O que tem mais é esse cara aqui, ó. Quando a gente tem átomos que se tornam isoeletrônicos, né, elementos isoeletrônicos, eu posso dizer para vocês, quando esses elementos se tornam íons e acabam tendo o mesmo número de elétrons, eu posso sempre ter que imaginar assim, ó, quanto maior a quantidade de prótons, que é o caso do alumínio aqui, menor vai ser o raio, porque o próton puxa, a mesma ideia que eu falei anteriormente aqui. Tá? Outra propriedade bastante interessante é a energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para te arrancar um elétron da camada de valência. Ou seja, é o último elétron ali que está ali sobrando. Eu posso ler. Então, cada vez que eu arranco um elétron, eu tenho uma energia de ionização. Né? Então, beleza. O que acontece aqui? Esse aqui é o contrário. Ó, tá? Quanto mais para cima e mais para a direita, maior a energia de ionização. Então, vamos pensar o seguinte. Olha aqui, ó, muita gente acha que o flúor, por ter 7 elétrons na camada de valência, por querer receber um elétron, é o que tem maior energia de ionização, mas não é verdade isso. Por quê? O flúor tem uma baita energia de ionização, sim. É difícil de tu arrancar, a energia que tu tem que dar para arrancar o elétron é muito grande. Mas já o hélio, por exemplo, tem uma camada só. Então esses dois elétrons estão muito próximos daquela camada ali, e além disso ele está estável. É muito difícil de tu arrancar elétron de um gás nobre. Então o gás nobre ele tem uma energia de ionização gigante. Na realidade, o hélio é o cara que tem maior energia de ionização da tabela. Tá? Então a gente vai ver aqui uma classificação desses caras. E a segunda energia de ionização é maior ainda, tá? Porque tu arrancou um elétron. O primeiro que tu arranca é difícil, o segundo, então, é mais difícil ainda de tu arrancar. Por isso que a gente diz, a segunda energia de ionização aqui requer maior energia que a primeira, tá? Então, eu incluo os gases nobres aqui nessa parada, gente, tá? Tem que saber isso aí. Então, vamos imaginar, olha esse menino aqui, pegando aqui um elétron aqui, ó. Eu vou arrancar um elétron, beleza. Aqui, ó, imagina ele puxando, a dificuldade que ele tem para arrancar esse elétron é exatamente a energia de ionização. E essa primeira energia de ionização aqui, ela é sempre menor que a segunda, que é menor que a terceira, e assim por diante. Cresce da maneira oposta ao raio, tá? O raio, a gente sabe que cresce para a esquerda e para baixo, aqui cresce para a direita e para cima. Agora a gente pode dar uma olhada aqui, comparando esses elementos, ó, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. Ó, lítio, berílio, boro, carbono. Esses caras aqui do grupo, do período 2, ó, todos eles têm aqui uma energia crescente, ó, até chegar no neônio, que é o maior de todos. Observe que o hélio, ó, ele tem uma energia de ionização maior que o neônio, tá? Então ele cresce daqui para lá, ó, vai crescendo aqui, ó, a energia de ionização. E vejam que aqui sempre vai acontecer. Ó, por exemplo, eu pego aqui o sódio, o magnésio, ó, o sódio está aqui, o magnésio, o alumínio, ó, aí depois vem o silício, o fósforo, também é a mesma coisa, vai crescendo até chegar no argônio, que é o que tem maior energia de ionização. Às vezes dá uma diferença, por exemplo, magnésio, que tem um pouquinho maior que o alumínio, mas isso aqui é uma raridade, tá, gente? Isso aqui não vai ser cobrado em prova,
essa ideia aqui dessas... O importante é você saber que eles crescem assim, tá? Energia de ionização, é mais difícil tu retirar um elétron de um não metal, evidentemente, do que de um metal, porque o metal tem 1, 2 elétrons na camada de valência, tu tira fácil. Aqui não, os gases nobres, por exemplo, muito difícil, flúor, cloro, bromo, esses caras que são chamados de não metais, eles têm uma energia de ionização absurda. Afinidade eletrônica seria o quê? Aí é a energia que tu libera quando um átomo vai receber esse elétron. Então vamos imaginar que tu queira colocar um elétron nesse átomo, tu vai doar um elétron para esse átomo, ele vai liberar uma energia. E aí a gente pensa assim, poxa, o flúor, ele está desesperado por elétrons. Então quando tu dá esse elétron para ele, ele vai liberar uma energia gigantesca. Na realidade, o flúor é que tem maior eletroafinidade, maior afinidade eletrônica. Já eu não considero aqui que o hélio, o neônio, o argônio, zero para afinidade eletrônica, porque eles estão estáveis, eles não querem isso. E esses caras aqui, por exemplo, os metais, eles têm baixa afinidade eletrônica porque tu tem 1, 2 ou 3 elétrons, eles querem se livrar desse elétron. Então, não adianta tu colocar um elétron para ele aqui que eles não vão, né, digamos assim, liberar energia, pouca energia. Mas esses aqui não, eles liberam muita energia porque eles estão precisando desse elétron, eles vão pegar aquele elétron com muita força, e eles liberam essa energia. Um exemplo aqui, a gente poderia mostrar a ideia de reação, né? Uma reação que a gente pode entender aqui, ó, o de afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica é quando tu pega um elétron, tu dá para o átomo e esse átomo se transforma num ânion, né? E aí ele libera energia. A reação de afinidade eletrônica já é o contrário do potencial de ionização. O potencial de ionização é a energia que tu tem que dar para arrancar o elétron. Então, a energia fica aqui, ó, e o elétron fica aqui arrancado, tá? E a afinidade eletrônica é o contrário. É quando tu dá um elétron, ele libera energia. A reação só muda aqui. O potencial de ionização, tu tem energia do lado esquerdo, ó, e o elétron do lado direito. E já no caso da afinidade eletrônica é o contrário. Tu tem o elétron aqui no lado esquerdo e energia aqui no lado direito. Então, basicamente é isso. Aí a gente tem aqui, ó, os valores, né? Então, vejam que os gases nobres não tem nada de afinidade eletrônica, tá? A gente pode dizer, então, que quem tem bastante afinidade eletrônica são quem? É o flúor, né? Que eles liberam muita energia quando tu dá um elétron para ele. Então, a eletropositividade é o contrário da eletronegatividade, né? Então, por exemplo, assim, ó, o frâncio, ele tem 7 camadas. Aquele elétron que está lá na camada de valência dele, ele tem, esses caras todos têm um elétron na camada de valência. Aquele elétron está muito longe, né? Então ele não tem muita atração pelo núcleo, tu tira aquele elétron com muita facilidade, né? Então, eletropositividade é a capacidade que um átomo tem de perder elétrons. Então, esse cara aqui tem uma capacidade absurda, porque ele vai sair com muita facilidade daquele elétron da 7ª camada. Ele não tem atração, está muito longe. O frâncio tem um elétron na última camada, e esse elétron está gigantescamente longe do núcleo ali. Então, o núcleo nem quase não atrai, não consegue nem atrair mais aquele elétron ali, ele perde com facilidade, se transforma em íon muito facilmente. Por isso que ele tem um caráter metálico muito forte, eletropositividade muito forte. Então, basicamente, a gente sabe o quê? Que esses caras aqui são os mais eletronegativos, esses aqui são os mais eletropositivos. Então, tu reagir, um cara daqui desse grupinho aqui, como o flúor, com outro cara aqui, como que é o frâncio, tu teria um par perfeito. Então, a reatividade cresce lá para essas extremas aqui, ó. Eu coloquei aqui uma elipse aqui em amarelo, a gente pode prever, então, que esses caras são os mais reativos e esses aqui os mais reativos. Por quê? Porque são os mais eletronegativos, esse aqui, e esses aqui de baixo são os mais eletropositivos. Então, a eletronegatividade, o que é eletronegatividade? É a tendência que o átomo tem, tá, de atrair elétrons. Então, vamos imaginar assim, o flúor. O flúor, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele está louco por um elétron porque ele quer se estabilizar. Ele precisa de 8 para seguir a regra dos octetos que estão aqui em vermelho, aqui, que não aparecem. Que os gases nobres, que estão em vermelho aqui, eles não tem nada de eletronegatividade, não tem nada de eletropositividade. Eles não querem perder e nem ganhar elétrons, eles estão estáveis. Mas esses caras aqui querem muito. Então, eletronegatividade é a capacidade que esse átomo tem aqui de puxar o elétron, de atrair esse elétron para ele, entendeu? Então, basicamente, esses caras aqui, por exemplo, ó, os metais, o frâncio, ele não quer puxar nada. Primeiro que ele tem 7 camadas. Lá na frente tem um elétron na camada de valência. Esse núcleo aqui, ele tem um monte de carga, sim, ele é grande, mas ele não tem poder de atração porque o
o espaço que eu tenho gigantescamente grande para poder atrair alguma coisa. O átomo é muito grande e ele não tem, o elétron chega lá no final, na última camada, ele não vai ter atração nenhuma por ele. Então ele não vai ter capacidade de atrair, porque o átomo é muito grande e ele está longe das cargas positivas que podem atrair o cara. Mas já esse aqui que tem núcleos pequenos, por exemplo, né? E tem 7 elétrons na camada de valência e são mais poderosos para atrair. Por isso que o flúor é o mais. Na realidade, FONC, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro. É assim nessa ordem, os 4 mais eletronegativos. Flúor mais eletronegativo, o oxigênio é o segundo, terceiro nitrogênio e quarto é o cloro. Agora nós vamos falar sobre a densidade. A densidade basicamente é uma razão, uma divisão da massa pelo volume. Então, quanto maior a massa e menor o volume, maior a densidade. Então, por exemplo, assim, ó, pega o metal. O metal tem muita massa em pouco volume, então ele é muito denso. Já, por exemplo, um isopor, ele tem pouca massa e muito volume, então ele é menos denso. Então, a densidade tem a ver com essa relação, com essa divisão. E aí, quanto mais para o meio aqui, para baixo, mais denso, então o irídio e o ósmio, né, são os mais poderosos, são os mais densos da tabela, tá? Então, aquelas canetas com ponta de ósmio são pesadas, elas são usadas para isso, para dar o balanço na caneta, por causa da densidade. Então, eles usam um metal bem pesado lá na pontinha da caneta, que fazem caneta de ósmio, né, gente? Agora vem o ponto de fusão e ponto de ebulição, que segue essas flechinhas aqui. Então, ele tem também aqui as chamadas propriedades periódicas embutidas aqui. Observe que do grupo 1, ó, aumenta de acordo, subindo aqui, ó, grupo 1. Então, quanto mais para cima, mais perto do lítio lá, ó, maior o ponto de fusão, olha aqui, ó, tá vendo? Ó? E o ponto de ebulição seria, ó, também, ó, vai aumentando o ponto de ebulição, aumentando o ponto de fusão no grupo 1. Já aqui no grupo 17, ó, na família 17 é o contrário, tá? Quanto mais para baixo aqui, ó, quanto maior for o núcleo, maior for o átomo aqui, maior vai se tornando o ponto de fusão e ebulição. Então aqui eu tenho menos 223 lá para o flúor, que é o primeiro. Daí depois, até porque ele é gás, né, gente? Então aí por isso que é negativo. Aí vem o cloro, FONC, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro são gases. Então cloro aqui é menos 101, aí o bromo já é menos 72 e assim por diante. E aqui nos períodos também, ó, a gente tem, por exemplo, ó, o lítio, o berílio, o bório, o flúor. Esse lítio que está no segundo período, todos esses elementos aqui são do segundo período, são nessa linha aqui, ó, tá? Nessa linha. Mas aí eu tenho o lítio aqui, ó, nessa ponta aqui, 179. Aí vem para cá, ó, o berílio, ó, 1350, vai aumentando, para lá, ó, passa para lá para o boro, tem 2300. Já aí o flúor já cai, né? Aí já cai. Então, aqui, por exemplo, ponto de ebulição, ele vai aumentando, ponto de ebulição, ó, do lítio aumenta para o berílio, do berílio aumenta para o boro, mas já para o flúor já baixa, porque já ele é gás nobre. Então, não dá para a gente ter uma ideia assim, nem memorizar isso aqui, a gente tem que mais entender do que outra coisa. Bom, basicamente, essas são as propriedades periódicas dos elementos. É preciso entender e não decorar, porque não adianta ficar olhando aquelas tabelinhas, aquelas flechinhas, porque senão a gente acaba errando a questão, tá? Então, vamos entender isso tudo, como é que funciona o raio atômico, etc. Até a próxima.